Olá pessoal, e agora a gente vai ver como é que funciona a implementação das LLMs que a gente viu naquele nosso encontro passado. Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente inicialmente é o que? É que basicamente a gente vai precisar criar uma conta lá no OpenAI caso a gente queira utilizar de fato o ChatGPT ou algumas ferramentas que ele disponibiliza pra gente, beleza? Então o primeiro passo seria vocês acessarem o site do platform.openai. Quando vocês vão abrir basicamente o dashboard e toda a parte onde vocês vão ter acesso às ferramentas do OpenAI, não ao ChatGPT diretamente como usuário, mas sim como a parte de programação, beleza? Então, eu basicamente já acessei aqui o site lá do OpenAI, bora ver aqui ó, já tá aqui o OpenAI, pra gente dar uma olhada, e logo de cara quando vocês acessarem, vocês vão poder perceber alguma coisa, ó. Ele já traz aqui ao lado até ideias de como é que a gente implementa um código criado por meio lá do próprio OpenAI, a própria biblioteca que ele disponibiliza pra gente. Entretanto, como eu comentei na aula passada, a gente não vai utilizar o código direto dele, beleza? Por que não? Ele é fácil, dá para utilizar tranquilamente, mas eu vou estar optando aqui por demonstrar por meio do LangChain. Até porque se você quiser depois modificar por algum outro modelo de LLM que não seja da OpenAI, você vai conseguir fazer isso com facilidade, beleza? Então, basicamente, outro ponto interessante de dar uma olhada é o que? É dar uma olhada referente aos preços. Afinal, o OpenAI ele cobra de você alguns valores, beleza? É lógico que para um desenvolvimento básico, um teste inicial, vai ser bem baratinho. Vocês não vão ter custo nem de uns 20 reais, bem menos se brincar. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a opção de preço, ele dá os nossos modelos. Onde GPT-5, que é o modelo mais recente dele, né? A cada 1 milhão de tokens é muito token, mas a gente pode chegar a esse valor, beleza? Nos testes que a gente estiver fazendo. Então, a 1 milhão de token, ele basicamente cobraria da gente quem? $1,25. Então, não recomendo você utilizar logo de cara o GPT-5, beleza? Não tem porque a gente ter esse poder computacional tão grande logo de cara nos nossos testes em si. E possivelmente nem no dia a dia. Então o que eu recomendo? A gente parte para um modelo mais simples, que ele foi treinado com menos dados. Aí a gente pode recorrer, por exemplo, ao GPT-5 ou até mesmo o Nano, que é uma versão ainda menor de informações que ele for utilizado e até mesmo de nós utilizado durante o treinamento. Onde, por exemplo, o Nano, ele cobra de vocês apenas 0,05 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens. Então pode ser que você pode utilizar ele aí até bastante nos testes se for fazer exemplos e você vai pagar tipo menos basicamente de R$1 quando a gente for converter para a questão do dólar em si. Então dá pra gente fazer muitos testes ainda em cima dessa ferramenta, beleza? Então é interessante conhecer os modelos que tem aqui disponíveis para vocês terem uma noção. Caso eu então vou utilizar o GPT-3 porque ele é mais antigo e deve ser mais barato, certo? Não, cuidado. Quando a gente for descer aqui um pouquinho, a gente vai poder ver as ferramentas legadas dele. Tem várias, ó, tem de criação de áudio, de texto, de imagens e tudo mais. E as versões legadas. O GPT 3.5, ele é até mais caro que a versão Nano ou Mini que a gente estiver utilizando. Por quê? Porque eles vão meio que deixando de lado as versões legadas. Então as versões legadas com o tempo elas vão ficando até mais caro do que as versões atuais. Beleza? É lógico que não mais caro que a top de linha de hoje, né? Então não vá colocando só sempre a mais antiga pensando que ela é mais barata, porque isso aí nem é fato, beleza? Outra coisa que a gente também pode dar uma olhada, mais na frente a gente vai precisar desse embedding, que eu vou explicar durante a aula, beleza? Então é interessante que a gente também tenha uma noção, ó, dos custos ali dele envolvidos. E tem aqui, que eu lembro, o Fine Tuning também, pra gente ter a noção. O Fine Tuning, tá vendo aqui, ó? Bacana. A gente vai trabalhar aqui com o modelo de RAG, que é onde eu faço uma consulta aos meus dados toda vez que eu for comunicar com ele. Então toda vez que eu for comunicar, ele vai fazer uma busca em cima dos meus dados, beleza? A gente não vai fazer o retreinamento do modelo. Então eu não vou pegar aqui o GPT e pedir para ele ser retreinado com os novos dados para ficar um modelo próprio meu. Por quê? Bora analisar os custos. O GPT-4 Mini, para ele realizar o retreinamento dele, não é nem a versão 5, né? Ele basicamente cobra da gente quem? $100 por hora de treinamento. Ou seja, quanto tempo ele demora lá retreinando com nossas informações, basicamente ele vai estar cobrando $100 só nesse processo. Depois que ele já tiver treinado, a cada 1 milhão de tokens ele vai cobrar da gente $4.
Então, por que ele cobra tão caro assim? Porque aí você não vai estar utilizando o modelo próprio da OpenAI compartilhado com vários usuários. Você vai estar utilizando um modelo exclusivo seu com seus dados treinados, beleza? Então por isso que ele tem um valor bem mais caro referente aos modelos básicos que o próprio OpenAI fornece pra gente. Então não é algo tão viável, né, a gente utilizar logo de cara esse formato do Fine Tuning. A menos que de fato a minha empresa tivesse bastante recursos e que ela basicamente não sofre essa interação direta de informações. É aqueles dados e basicamente eu posso trabalhar com eles constantemente. Aí pode ser interessante. E se eu quisesse também o que? Questão de desempenho, né? Basicamente eu quero que ele não fique buscando informação, seja rápido, mas aí tem um modelo já treinado com o Fine Tuning, seria interessante. O que não é necessariamente o nosso caso aqui, beleza? O que a gente vai precisar agora? Bom, a gente vai precisar também criar aqui uma API, ou uma chave de API, melhor dizendo, para se conectar com a API lá do OpenAI. Então, vindo aqui em configurações, settings, a gente vai poder vir na opção de API Keys, onde a gente vai criar aqui uma chave de acesso ao OpenAI. Essa chave que vocês forem criar, basicamente vocês não vão disponibilizar ela no Git, vocês não vão compartilhar com pessoas de nada. Por quê? Porque quem tiver essa sua chave aqui, basicamente ela vai poder pegar e ficar utilizando os teus créditos lá do OpenAI, que é o que você não quer, né? Então eu vou criar uma nova chave aqui. Então vou colocar aqui aula teste e depois eu vou excluir essa chave para o pessoal não poder estar pegando ela também, é lógico. Então quando vocês forem ver o vídeo, essa chave não existe mais. Ok, coloquei e depois o que eu vou fazer aqui? Eu posso escolher qual projeto eu quero utilizar. Eu só tenho um projeto padrão, então vou utilizar nele mesmo. Se eu tivesse outros projetos aqui criados, podia direcionar para eles, mas tem um projeto padrão que é para todos que eu rodo e eu peço para criar. Criei, pronto. Essa aqui vai ser a minha chave que eu vou passar estar utilizando durante esse vídeo. Copio ele, beleza? E confirmo. Ok, vou chegar aqui na parte do nosso projeto e já vou abrir o VS Code nele. Basicamente essa parte do projeto só tem só tem um PDF aqui que eu criei com alguns dados que eu vou utilizar para a gente fazer o nosso RAG. Então é bem básico, só tem um texto simples e um arquivo vazio, que é o que a gente vai estar utilizando para nossa aula. Então por enquanto eu vou deixar aqui comentado a minha key do OpenAI. Ela vai estar aqui, beleza? Então uma chave bem grande mesmo, é bem maior do que isso, né? E bora ver como é que funciona a estrutura do código, né? Como é que a gente vai precisar estar utilizando tudo mais. Lembrando, é lógico, eu também deixo todo esse passo a passo nos slides que eu vou deixar compartilhado com vocês. Também no vídeo daqui do YouTube, beleza? Então, basicamente, depois que a gente já pegou essa chave, lembrando de ter cuidado para não compartilhar de forma pública nem nada, a gente vai criar o nosso projeto. Então vou dar o comando npm init. Se eu quiser especificar as regras lá do nome do projeto, modelos, comandos e mais, npm init eu vou puxando de um por um. Se não, -y ele já vai criar o projeto com todas as informações padrões, beleza? E já criou aqui, né? Todo o nosso modelo com as informações padrões, então ele já procura automaticamente no arquivo main.js. Ele já está basicamente também rodando nosso projeto com JavaScript no formato common.js, que é um formato mais comum para back-end. No front-end, né, como no caso do React Native, a gente utiliza mais o module, mas no back-end a gente costuma mais utilizar o common.js, que utiliza o require ao invés do import from. Beleza. E agora a gente vai ter que instalar as bibliotecas, tanto do LangChain, quanto também a biblioteca lá do OpenAI. Então chegando aqui, ó, vou dar um npm install langchain @langchain OpenAI. Então a biblioteca LangChain é a biblioteca core padrão dele para fazer os nossos códigos. E o OpenAI é onde a gente vai estar importando os modelos do LangChain para trabalhar com a OpenAI. Então cheguei aqui no nosso projeto, rodei npm install langchain @langchain OpenAI, ele já vai instalar esses dois pacotes pra gente. É rapidinho, coisa de uns 20 segundos, 30 segundos ele cria. Mas enquanto ele vai criando, bora entender a lógica de como funciona essa nossa estrutura, beleza? Então, basicamente eu vou poder criar um arquivo, um index.js, um main.js, tanto faz o nome do arquivo, para fazer alguns códigos. E a estrutura básica que a gente está rodando, algum comando que se lá com a questão do próprio OpenAI, né, ChatGPT, ele é bem simples, ó, não é uma coisa de outro mundo. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar basicamente estar chamando
da nossa biblioteca do LangChain OpenAI Key, esse chat em OpenAI, para eles comunicar com algum modelo lá do OpenAI. E depois da nossa biblioteca principal, a gente vai poder utilizar duas outras funções, duas outras classes. Quais são? O Human Message, que ele indica que ele indica basicamente toda vez que você quer se comunicar como se fosse um humano, ou seja, uma mensagem que o usuário final está mandando direto lá para o ChatGPT que ele tem que responder. Já o System AI é basicamente uma mensagem de prompt que você pode mandar lá para a ferramenta, que ela não precisa responder, mas ela vai agir basicamente de acordo com aquele formato. Ou seja, uma mensagem que você manda para o sistema saber como ele tem que se comportar. Pode ser basicamente uma forma dele responder, pode ser basicamente um local que ele tem que buscar informação, é uma regra que ele vai pegar para ele. É como se estivesse falando por trás dos panos e como ele tem que estar interagindo, o que, é que ele tem que fazer ou não. Enquanto o Human Message é a mensagem que você quer que ele responda, que ele interaja com base no que foi mandado. Então, você pode mandar um System Message para quê? Para dizer, pega essa informação desse canto daqui, pega essa informação desse agente, faça isso, faça aquilo. E o Human Message é a mensagem a qual ele tem que responder de fato, que é aquele que o teu usuário final mandou através da sua ferramenta, que vai ser mandada lá para o ChatGPT. Fez isso, pronto. A gente já tem um código bem simples do nosso sistema se comunicando lá com o OpenAI, bem básico, né? Então bora ver isso aqui funcionando, beleza? Já criamos, né? Vou fazer até o seguinte, ó. Esse main.js eu vou deixar como se fosse o meu código final e eu vou criar um outro arquivo aqui, openai.js, para ser o que? Para ser a ferramenta onde vai ficar as funções que eu crio das lógicas dos nossos sistemas, enquanto o main.js é a parte onde a gente vai interagir de uma forma mais simples, né, com o conteúdo. Então eu vou estar criando aqui a biblioteca e aqui eu vou estar utilizando a nossa biblioteca. Então, primeiro passo, eu vou lá da nossa ferramenta LangChain OpenAI chamar quem? O nosso OpenAI, não é nem o OpenAI, né? É o chat OpenAI, que é onde a gente vai se comunicar com ela. Tal como lá da nossa biblioteca, também lá do requirement LangChain Core Messages, eu vou chamar quem? Eu vou chamar duas outras funcionalidades, o Human Message, como também vou chamar o System Message. Beleza, chamei essas duas funcionalidades. Agora eu vou criar meu código que a gente vai se comunicar com a ferramenta, beleza? Então, vou criar ela como uma função mesmo em vez de uma constante, apesar de poder criar como uma constante. Vou criar uma função assíncrona, já que a mensagem que ele manda é uma função assíncrona, então caso eu queira que o meu algoritmo espere, né, a resposta, a gente vai ter que usar o comando await. Então vou transformar a minha função principal em uma função assíncrona. Asynchronous function é chamar ela, sei lá, de ask, pedir para a gente perguntar alguma coisa à ferramenta lá do ChatGPT, onde vai mandar alguma pergunta para ele, uma quest. Beleza. E aqui, ó, eu vou criar o meu modelo. Para criar meu modelo, eu vou criar ele com uma constante chamada de LLM, tanto faz o nome, e vou pedir para ele de fato se conectar lá com o OpenAI, onde aqui, ó, eu tenho que mandar quem? A minha API Key. Então, passo minha API Key, que é aquela que está do lado de cá, né? Copiar. Beleza. E além da API Key, eu também vou precisar do Module Name, onde vai precisar o nome do modelo, né? Ele conseguiu o ChatGPT 3.5 Turbo, mas a gente já viu que eu não quero lidar com ele. Eu vou querer lidar qual? Bora dar uma olhada novamente lá na ferramenta da documentação do Open, da plataforma. Deixa eu botar mais uma, né? Conta aqui. E bora utilizar o ChatGPT 5 Nano, que ele é um dos mais baratinhos que a gente tem aqui, né? Copio e colo ele para cá. Beleza. Então, basicamente, já criei a minha conexão lá com a ferramenta do OpenAI, que é o ChatGPT 5 versão Nano, beleza? Próxima etapa, o que é que eu vou fazer? Eu vou response. Pedir que aqui a minha LLM ele invoque, ou seja, ele solicite uma conexão com quem? Com a API lá da OpenAI, onde eu vou passar aqui um vetor dizendo que eu quero mandar algumas mensagens. Então eu posso chegar aqui, ó, e mandar uma mensagem do sistema, System Message. Então eu vou dar um new System Message na verdade.
E aqui eu posso dizer alguma mensagem de como eu quero que aquela minha ferramenta ela se comporte, ou algum contexto, alguma regra que eu quero que ele passe, né? Então eu posso passar aqui responda a mensagem, lembrando que não é obrigatório esse campo, podia passar uma informação qualquer. Responda a mensagem de forma clara e simples para quem não é da área de TI. E logo depois eu podia até mandar uma mensagem, new human message, e eu faço lá a minha pergunta. O que é LLM? Beleza, manda a nossa resposta e eu posso basicamente coletar ela. Só que isso aqui, ele vai ter um delay, então é uma opção assíncrona. Então se eu quiser aguardar a resposta, eu boto o comando await, beleza? Senão eu teria que executar com ponto .den, caso fosse sucesso, ou cat, caso fosse um processo de falha, que nem funciona nas nossas bibliotecas lá do React Native. E agora eu vou dar um console log e eu vou botar aqui um response, onde eu vou aguardar a resposta dele e eu quero pegar só o texto mesmo, então response content. Beleza, então cria o modelo, invoca ou solicita uma resposta e aqui a gente já tem a nossa resposta. Simples assim. Criei, bora executar, né? Vou diminuir só um pouquinho o zoom, que acho que vocês conseguem ver. Beleza? E eu vou executar esse nosso código, então eu vou botar aqui um ASCII. Por enquanto não tem mensagem nenhuma, né? E depois a gente bota para ele recuperar o meio da mensagem, já que eu defini já a pergunta diretamente daqui, né? Coloquei, bora rodar. Para rodar, como é um caso de um código JavaScript, né? Eu vou precisar ter o Node instalado. Então Node é o OpenAI, o arquivo, né? OpenAI.js. Mandei, ele vai ter um delay, né? Que ele está sincronizando lá com a nossa ferramenta. E daqui a pouquinho ele dá o retorno. Só que ele deu erro aqui. Bora ver o que foi. Require não, né? Require. Faltou o R. Beleza. Arrumamos. Deixa eu limpar aqui a tela e manda de novo. Mandamos. Eita, haja erro. Bora dar uma olhada. Não pode deixar o nosso módulo LangCore Message. Bora ver qual é o nome do LangChain Core Messages. O que tá errado? Lang, faltou o G de novo. LangChain Core Messages. Beleza, agora acho que tá certo. Mandamos. Pelo tempo que tá demorando, acho que agora vai. Mandei e ele já respondeu pra mim, ó. Então ele já disse pra mim de uma forma bem clara, até pra quem não é da área de IA, tentar entender. LLM, basicamente Simplified Language Model, português, modelo de linguagem, é um tipo de treinamento, funciona de forma simples, então ele vai dizendo passo a passo, ó, pra quem não é da área de TI conseguir entender, ou seja, ele não tá pegando termos técnicos, ele não tá fazendo conceitos avançados, ele tá fazendo até tipo uma explicação do dia a dia, né? Então, ele basicamente não entende o mundo como humano, então ele apenas reconhece padrões de linguagem, então ele vai explicando de forma bem básica mesmo. Lembrando que, mesmo que eu não mandasse essa opção aqui do System, ele ainda assim funcionar normalmente, porque ela não é obrigatória, beleza? Inclusive, ó, se eu for utilizar esse modelo aqui em vários cantos, eu posso deixar ele aqui separado. Então basicamente só viria a nossa mensagem, que a mensagem por cima poderia vir por aqui, né? Uma mensagem formada pelo usuário mesmo. Então podia concatenar ela por aqui. Ou utilizar interpolação. Para utilizar interpolação a gente utiliza crase, beleza? Então bota ela aqui entre chaves. Pode dizer que eu quero que a minha variável seja passada nesse meu texto aqui, nessa posição. Aí poderia até deixar assim, curtinho mesmo, se ele não fosse ter nenhuma mensagem do sistema. E aqui a gente só retornaria a mensagem return response content. Então, ó, eu podia muito bem estar pegando essa informação daqui e depois utilizá-la como eu quisesse. Vou até criar uma outra função só para a gente testar. Ou melhor, já criar a lógica. Se eu já criei a lógica, o que eu vou fazer? Vou exportar isso para já poder utilizar em outro local. Então, module exports. Aqui, como a gente está utilizando o Command.js, a gente não bota o comando export aqui, que nem funciona lá no caso de um conteúdo como modules, né? Um código JavaScript type modules. Então a gente bota module exports e eu digo que eu quero exportar. Eu quero exportar justamente nossa função ASCII. Beleza, cheguei aqui. Eu vou importar de onde?
do nosso arquivo OpenAI, eu vou querer importar quem? Eu queria importar o nosso ESC. Então, nosso arquivo OpenAI, eu vou querer importar esse nosso ESC. E aqui, ó, eu vou poder criar, sei lá, uma função. Function main. Vou criar também como assíncrono, porque eu vou querer esperar a resposta. Vou solicitar nossa função ESC que ele manda a seguinte resposta. O que é... de onde vem a famosa frase Hello World? Mandei minha resposta, vou aguardar, né, a resposta, que a minha função é assíncrona, e depois que eu já tiver aguardado, eu peço para ele printar na tela a resposta. Beleza. E vou pedir para executar a nossa função principal, a função main. Criei e estou executando a nossa função main, está vindo lá do OpenAI. Ele só vai fazer o que, ó? Vai pegar o nosso modelo padrão, que basicamente vai invocar uma mensagem e já vai responder ela diretamente assim. Simples e fácil. Bora limpar aqui a tela e pedir para ele executar node main. Mandei, bora aguardar um pouquinho. E já chegou. Opa, parece que você enviou uma pergunta sem a pergunta real. Como é que ela tá aqui? Pergunta, question. Falta o cifrão. Bota aqui o cifrão, beleza? Agora sim, ele vai fazer a interpolação. Bora rodar ela de novo. Deixa eu limpar a tela, né? Bacana que ele já entendeu a mensagem, né? E já respondeu pra gente. Bora rodar ela. Colocamos. Aguarda lá um pouquinho. Beleza. E ele já respondeu pra gente, ó. A frase Hello World ficou famosa por meio de ter sido utilizada, e ele vai explicando toda a lógica, como funciona lá, a questão lá do uso do Hello World. Beleza? De onde é que surgiu esse termo Hello World que a gente tanto utiliza no meio da programação, né? Então, rapidinho, ó, já fizemos um código aqui que ele já se comunica com a ferramenta lá do ChatGPT. Porém, a gente pode extrair muito mais informação dela, beleza? O que a gente pode fazer aqui? Lá no slide também deixa os links referentes aos modelos, os preços deles e tudo mais. Por questão de segurança, eu não recomendo vocês deixarem o código aqui diretamente, beleza? Possivelmente, acho que nem o GitHub vai deixar. Eu acho que quando você for tentar subir o código pro GitHub, o GitHub vai dizer: opa, rapaz, cuidado aí. Você tá mandando tua chave de API lá pro GitHub e isso é uma falha de segurança. Ele mesmo vai dar um alerta para você. Então, como é que a gente pode se proteger para não mandar alguns tipos de informações assim? O ideal nessa situação, que é um ambiente que ele vai poder estar modificando de canto para canto e tem dados sensíveis, como chave de API e tudo mais, é a gente criar um arquivo .env. Então, o arquivo .env é um local onde a gente pode criar quem? As minhas variáveis do ambiente, que só serve para o meu computador e não para outros locais onde quiser estar mandando código. Beleza? Eu não mando o .env, mando só o nosso código em si. Então, para a gente conseguir utilizar o nosso .env, a gente vai definir um nome de uma variável e depois o valor que a gente vai aplicar é para ela. E instala a biblioteca, ó, do .env lá do JavaScript para poder recuperar essa informação. Então, vai dar um install .env para instalar a biblioteca. E bora criar aqui um OpenAI Key, onde eu vou passar quem? Justamente esse nosso valor daqui. Então, em vez de a gente estar passando o valor diretamente, eu vou passar ele diretamente por aqui. E agora, ó, como é que eu faço para chamar esse nosso dado aqui? Primeiro passo, a gente vai ter que carregar as variáveis de ambiente. Para carregar as variáveis de ambiente, a gente vai importar lá o .env e vai chamar esse .env.config. Então, const.env, tanto faz o nome que você colocar, require .env e .env.config. Beleza, então ele já importou as variáveis de ambiente. Agora, ó, a gente pode chamar o process.env e a gente vai chamar quem? O nosso OpenAI. Isso aqui, ó, o OpenAI. Bacana. Dando conta do espaço, deixa eu ver se tem mais alguma informação interessante de saber aqui, ó. Então, ó, se a gente, eu não ia nem falar isso, mas dando conta do espaço, a gente pode trazer mais informações referentes a quem? Ao modelo que a gente quisesse colocar, ó.
Então a gente poderia definir até a quantidade máxima de tokens que a gente quer que ele utilize na resposta, que também envolve custos. Então o máximo de tokens que ele vai estar utilizando, modelos. Então é interessante até depois a gente dar uma olhada, até se aprofundar mais, né? Esse temperature é basicamente o que? É a temperatura de quão criativo ou não ele tem que ser, beleza? Ele vai de 0 a 1 normalmente. A gente está dizendo para ele ser o máximo criativo possível. O 0 para ele ser o menos criativo possível. Então como assim? Para ele não viajar muito na resposta, quando ele não souber dizer, você poderia passar 0. Para ele não ficar inventando coisas. Se ele tiver um modo criativo, pode ser que ele termine criando muita informação às vezes que nem existe, beleza? Então, depois que quiser explorar um pouquinho mais, vale a pena dar uma olhada na documentação do LangChain para saber quais são os outros recursos que tem nessa nossa biblioteca. Ok, então tá lá o .env, né? Bora testar para ver se tá tudo ok. Vou rodar de novo. Tá importando, ó, injetando lá o nosso .env, bacana. E bora ver se vai rodar normalmente o código. Pelo tempo que ele tá demorando, possivelmente tá dando certo, né? Então ele já deve estar se comunicando lá com a ferramenta do OpenAI. Beleza, não deu erro nenhum, então já está configurado normalmente a nossa variável de ambiente. Aí vai a dica, ó. Imagina se você quer mandar isso aqui lá pro GitHub, o que é que você vai fazer, né? Você vai criar um novo projeto, então dá um git init. E você vai ver que o teu documento .env vai ser mandado também lá pro GitHub, só que eu não quero mandar ele, beleza? Então você vai criar um .git ignora. Então aqui você vai dizer o que? Que você quer ignorar o .env. O .env não é para ele ser enviado para o teu servidor lá do GitHub. Então ele já ficou aqui, ó, cinza, ele não é enviado. Aproveita também já bota aqui a pasta node modules, né? Porque essa pasta ele não quer enviar de jeito nenhum lá para o GitHub, porque não há código nosso, é código terceiros. E a cada vez que você instalar em um computador diferente, pode ser que ele também modifique uma coisa ou outra, alguma configuração própria do computador, alguma coisa assim. Além de que o npm install, quando você instala o projeto, ele já vai baixar tudo isso para você. Então não tem porque a gente tá colocando código de terceiro no nosso GitHub, beleza? Ok, tá tudo lá, bacana. Bora ver outros recursos que a gente também vai poder trabalhar. Outra coisa que a gente vai poder trabalhar através do LangChain é criar um prompt template. Como assim? Eu já posso criar logo de vez um texto bem grande com todas as regras de como eu quero que ele funcione. Então, ao invés de colocar toda vez um real message, system message e tudo mais, eu posso criar esse prompt template que ele vem basicamente desse core prompts. E eu já vou passar aqui, ó, esse chat prompt template .front templates, onde eu vou poder passar o nosso texto de uma vez só. E como é só uma sintaxe própria dessa biblioteca lá do LangChain, a gente não vai botar o cifrão aqui, beleza? O cifrão é próprio do JavaScript, mas na sintaxe própria lá desse chat prompt template, a gente só faz a interpolação só com as chaves mesmo, né? Por isso que eu terminei confundindo naquela hora, eu misturei um pouquinho o código JavaScript com o código próprio lá do LangChain. Então passa lá o nosso texto com a parte do input que a gente quer receber, ou do texto, ou da question que for, entre chaves. E depois a gente vai fazer aqui o pipe. O que é o pipe? O pipe a gente vai fazer a concatenação. Então, aqui ele está concatenando, fazendo o chain, interligando nossos elementos sim, do nosso prompt template criado com a LLM que já tinha sido criada anteriormente. Depois, quando eu for invocar os elementos, eu posso passar aqui, basicamente, as variáveis com os valores que a gente quer mandar para o nosso servidor, beleza? Então, bora fazer o seguinte, bora importar esse chat prompt template no nosso sistema. Require LangChain core prompts, e aqui a gente vai chamar o prompt, então acho que eu errei, né? Prompts não, é prompts mesmo, beleza. Prompts, bora pro chat prompts, please. Chat prompts template. Bora buscar o texto certinho para não dar erro de digitação de novo. Beleza, LangChain, não é LangChain não, tô misturando, beleza. LangChain core prompts, beleza. Ponto template. Depois que a gente já importar esse chat prompt template e tudo mais, que não tem o S que eu vi aqui,
template. Quanto mais, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele aqui através da nossa função também front templates. E a gente vai passar um texto de como eu já quero que ele funcione. Aí aqui a gente já pode misturar tanto as regras que é mandado por o sistema, quanto também as mensagens que é mandada lá para o próprio ChatGPT, como se fosse um humano respondendo, né? Então é como se a gente estivesse falando mesmo na interface visual do ChatGPT, onde já faz toda a engenharia de prompt de uma vez só. Então, já criamos o modelo aqui, né? Vou criar uma outra função, chamar ela de async function ask from template. Então a gente vai fazer uma busca em cima do template. Vou mandar nossa question, nossa pergunta, e eu vou criar aqui, ó, concept prompt, onde basicamente a gente vai chamar nosso chat ou prompt template e eu vou chamar o from template, onde basicamente eu vou passar meu texto de como eu quero que ele já funcione, já com todas as informações necessárias para a nossa regra. Aí aqui, ó, para a gente deixar um pouquinho dinâmico, a gente já pode passar uma regra específica para ele, ou a gente já pode até passar um contexto para ele. Imagina que eu quisesse responder alguma coisa e eu já passasse alguma informação extra para nossa ferramenta, né? Um contexto. Então posso chegar aqui, ó, e mandar para ele essa informação. Responda a mensagem abaixo utilizando o contexto fornecido. Caso não saiba responder, não invente. Responda com não tenho informação necessária. Então imagine que você está lidando com um prontuário de um cliente e tudo mais. Você já buscou os dados da anamnese do cliente, foi digitado lá pelo médico, e você quer passar isso com um contexto. Então, para ele não inventar uma resposta do nada, eu posso passar o contexto já das informações aqui do nosso cliente. E aí sim ele vai formular a resposta em cima daquilo, com base no que a pessoa perguntou, né? Então imagine que eu peguei um formulário de um cliente que já tem lá uma página documentada na anamnese do cliente, do paciente em si. Então eu passo para a ferramenta aqui qual é o contexto do paciente e ele vai responder em cima daquele conhecimento que ele buscou através do nosso contexto, nosso prompt. Então eu digo aqui qual é o contexto que eu quero que trabalhe, contexto, context, e eu já passo a pergunta, que é a nossa question. Beleza. Mandei as informações, tá aqui no nosso prompt bonitinho. Próximo passo, eu vou criar a nossa response como? Na verdade eu vou chamar aqui uma chain. Cadê? Pode ser qualquer nome, né? Onde eu vou chamar o prompt.pipe para ele interligar com a nossa LLM. Então nosso prompt aqui, ele vai interligar com a LLM, nosso modelo que já estava disponível globalmente para as outras funções. E agora sim eu vou pegar a nossa resposta. Então, a nossa response vai ser vai ser o chain.invoke. E aqui eu vou passar eu vou passar tanto a question quanto o context. Response. Isso aqui, só até aqui. Response.content. Beleza. E lembrando, ó, já até mostrou para mim isso. Esse nosso chain invoke, ele é uma função assíncrona, né? Então a gente vai botar também o comando await para aguardar. Então vou aguardar a resposta. Depois que tiver a resposta, eu retorno já a resposta que eu quero. Então eu já criei nosso prompt aqui com como eu quero que ele responda. Então eu estou dizendo, opa, responda apenas com os dados do contexto que eu forneci. Se eu não fornecer essa informação para ele, ele não é porque ele inventar. Não tenho a informação, não sei responder. Beleza. Passa lá o contexto, tá, a pergunta. E depois já pega a resposta que ele criou. Beleza. Bora tentar rodar esse nosso código. Bora ver se tá tudo bem com ele, né? Então aqui, ó, nosso código principal. Eu já chamei o ask antes, vou chamar agora o ask from templates. O nome da nossa função aqui. Só lembrar de exportar ela, senão não funciona, né? Ask from templates. Beleza. Comentar o anterior. E bora criar nova. Ask from templates. Bora fazer o seguinte. Bora rodar primeiro, só com o ask, e vou fazer a seguinte pergunta. Quem é Carlos W. Gama? Quem é Carlos W. Gama, afinal de contas, né? Passei lá a informação. E eu vou coletar aqui a nossa resposta. Mandei.
Bora rodar nosso código. Vou dar aqui um node main no nosso arquivo. Aguarda um pouquinho ele gerar, né, os nossos dados. Enquanto ele vai buscando, ó, ele já trouxe algumas possíveis informações. Não reconhecido de imediato um personagem chamado Carlos Gama, pode ser uma pessoa privada, um autor de uma área específica, um personagem de uma obra. Então ele vai dando uma resposta, ele não sabe quem é Carlos Gama, não está na base do conhecimento dele. Mas ele ainda assim tentou dar uma resposta, ficou meio vaga, né? Mas ele deu uma resposta. Podia ser que ele achasse uma outra pessoa como Carlos Gama, podia ser que ele inventasse a informação. Aqui pelo menos ele deixou claro, não sei quem é, ok. Agora bora responder para ele passando um contexto, beleza? Vou até fazer o seguinte, vou deixar aqui uma question, uma pergunta, que é aquela que a gente está utilizando, porque a gente vai utilizar muito essa pergunta aqui. Quem é Carlos W. Gama? E eu vou passar agora para ele aqui um contexto. E eu já vou buscar de alguma base qualquer e já vou dizer quem é Carlos W. Gama. Carlos W. Gama é professor do SESMAC. Então já passei um contexto. Podia ser tipo, é lógico que tá um contexto bem simples, né? Direto ao ponto. Mas podia ser tipo muitas informações de uma vez só, sem bronca. Podia ser lá, ser 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas, podia ser um artigo inteiro, se eu quisesse passar de contexto. E ao invés de ele responder só passando a nossa question, ele vai responder baseado no nosso template. E nosso template, eu disse o seguinte, eu vou responder basicamente a pergunta que foi mandada, que é a nossa question, e eu tenho que responder com base aqui no contexto. Então tá aqui o contexto que eu quero que ele passe. Se ele não souber responder, não é para ele criar aquela pergunta, pode ser isso, pode ser aquilo, não. Eu quero que ele diga, não tem informação necessária, não tem informação necessária. Então ele já vai dizer justamente o que eu quero que ele responda também, beleza? Bora fazer o teste, né? Cheguei aqui, bora rodar o nosso comando main. Botei para rodar, bora aguardar ele se conectar. Tá indo e beleza. Bora ver o que ele respondeu aqui. Não tem informação. Eu não salvei o arquivo, né? Beleza, agora eu salvei, beleza. Ele estava respondendo ainda com base no ESC, não no ESC From Template. Bora rodar de novo. Mandei. Não tem informação necessária. Quem é Carlos W. Gama? Carlos W. Gama. Faltou passar o contexto. Não passei o contexto. A gente já viu, ó, que ele já respondeu o que eu queria que ele respondesse quando ele não soubesse. Eu não passei o contexto, né? Bora passar aqui o contexto agora. Context. Beleza. Então eu já passei o contexto de onde vai buscar as informações que ele tem que estar respondendo. Agora bora pedir para ele responder novamente. Passei, salvei o arquivo para garantir. Ele já disse, ó, Carlos W. Gama é um professor do SESMAC. Então ele já respondeu com base no contexto que ele tinha lá de dados que ele podia estar respondendo, né? Se eu mandasse alguma outra informação qualquer que não estava relacionada ao contexto, ele não ia saber responder. Sei lá, quem é Rafael? Quando eu mando rodar, faz parte do meu contexto? Não faz parte do meu contexto. Logo ele não tem informação necessária para responder aquilo, já que ele está se baseando exatamente no contexto, beleza? Então a gente pode utilizar a engenharia de prompt desse formato, ó. Eu digo e eu passo os dados que eu quero que ele utilize lá como base, e através disso ele vai gerar uma resposta com base no contexto a qual a gente passou de informação, beleza? Bacana, né? Então eu posso fazer uma pergunta direta para ele, só utilizando os clássicos, né? Chamando o próprio LLM, chamando lá o invoke diretamente, ou eu posso passar um prompt já com várias regras de como ele tem que estar funcionando, elementos em si, para gerar informação. Então já é um outro formato diferente de estar utilizando. Inclusive não deixa de ser um RAG. Isso que pode até ser um tipo de RAG. É um RAG mais simples, né? Ele vai fazer o que? Ele vai responder com base em um conhecimento externo. Então a gente está passando mais argumentos que ele tem que estar utilizando ali na base dele. Só que é um RAG bem simples, nada aprofundado em si nem nada. Então é um tipo de RAG que a gente pode estar utilizando. Um RAG que ele vai buscar informações que ele vai estar utilizando ali que não vem da base dele. São informações externas de um contexto a qual a gente estiver passando. Aí eu posso fazer o que? Me conectar com o banco de dados para trazer os dados e mandar lá, junto desse contexto, todos os dados que eu quero que ele utilize na nossa base. Uma possibilidade. Então criamos ali, né, o nosso prompt template, fizemos,
E aproveitando um pouquinho mais, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse conceito de RAG, o RAG ele tem o papel de fazer o quê? Buscar fontes de dados para ele gerar nossa resposta com mais argumentos, beleza? Quando eu for trabalhar com RAG agora mais aprofundadamente, não só passando ali com um texto bem básico, funciona como? A gente vai passar o nosso texto original, de onde tiver vindo nosso texto, dos dados da URL, do navegador no caso, né? De um PDF, de um documento, de que for. Então eu vou escolher de novo, vou tirar aquela base de informação e ele vai fragmentar ela. Esse fragmento a gente costuma chamar de chunks. Então são partes do texto que ele vai quebrando. Então ele não pega todo o texto de uma vez só. Ele quebra em pequenos fragmentos e depois ele faz o que chama de embedding, que é o que? Ele converte o nosso texto para uma forma numérica, que fica bem mais fácil de processar a informação, até porque por trás dos pontos que ele entende é número, né? Ele faz uns cálculos ali por trás, além da medida dos dados ele ficarem mais curtos, digamos assim. Então ele não precisa fazer muitos cálculos ali por trás toda vez que ele for responder. Ele já vai ter tudo lá convertido para conseguir responder melhor. Esses chunks, por sua vez, quando a gente for criar, a gente vai ter que definir como a gente quer quebrar eles. Normalmente a gente quebra eles baseado em tokens. Então a gente diz quantos tokens eu quero que ele esteja lá formados. E a gente também pode criar o que chama de offsets. Ou seja, o offsets é o que? É basicamente o quanto de um elemento e outro eles vão estar interligados. Então, fazendo uma analogia, é como se eu tivesse lá, por exemplo, essa primeira parte daqui, tem uma outra parte aqui e tem uma outra parte aqui, onde algumas dessas partes que a gente estiver lidando, elas são compartilhadas. Então essa parte aqui, ó, está compartilhada entre os dois, essa parte aqui está compartilhada entre os dois e tudo mais. Por que ele faz isso? Basicamente para que ele não perca algum contexto de alguma frase, algum sentido, para não ficar meio quebrada, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma frase Brasil é o maior país da América do Sul, ele vai quebrar isso aqui, digamos, em 3 chunks, caso a gente queira limitar ele por 20 caracteres, beleza? Então, para algum chunk desse não ficar meio sem sentido, meio quebrado nem nada, a gente pode pegar um offset lá dizendo o seguinte, pegue desses 20 caracteres 5 caracteres ainda da frase anterior, para ver se ele consegue manter ainda o sentido da frase, recuperando algum trecho anterior. Então, ó, Brasil é o maior pai, ele acabou lá nos 20 caracteres. Já o segundo chunks, ele ainda pegou quem? Do R até o pai, ó. R, país da América do... E o terceiro chunks, ele pegou ainda os 5 caracteres do outro, ó. Cá do Sul. Então, com isso, quando ele vai pegando alguns fragmentos de elementos anteriores, ele meio que consegue manter ainda o contexto de alguma parte específica, depois eu conseguir fazer a interligação. Porque quando ele achou alguma parte do texto que tenha relação com aquilo que está buscando, ele não vai pegar a base de dados todos. Então imagine que fosse um arquivo lá de 100 páginas, um exemplo, né? Então em vez de ele pegar todo o contexto das 100 páginas para fazer aquele cálculo em si, ele vai achar só quem? Eu achei algum trecho ali específico que fala sobre aquele elemento na página 80. Então ele vai pegar apenas aquela página 80. Mas digamos que a informação que estava buscando estava entre a página 79 e 80, ali no meio termo, né? Ele vai achar ali, identificar e vai conseguir buscar essas duas informações ali que estão em páginas ou chunks, né? Diferentes da nossa formação, sem quebrar o contexto, sem quebrar o sentido da frase, beleza? Então é uma técnica interessante que a gente utiliza. E para isso a gente vai precisar de algumas bibliotecas. Por exemplo, para buscar informação da web, a gente vai utilizar o Cheerion. E para buscar dados em PDF, a gente pode utilizar o PDF Pass. Então, digamos que você está buscando informação que está vindo de algum link da internet, um artigo que for, chama lá essa biblioteca daqui. Estou buscando informação de um PDF. Digamos que eu estou trabalhando com uma empresa. A empresa ela já definiu toda a regra do negócio dela em um PDF. Então eu não preciso estar mais buscando a minha base de dados toda vez. Eu posso só ter aquele PDF, faço lá um ragzinho dele, né? Então crio chunks, faço um embedding dele e tudo mais. E eu já forneço para o meu ChatGPT. Toda vez que o ChatGPT ou a minha ferramenta qualquer DLM for buscar informação, ele vai buscar desse embedding que ele fez, essa base de dados vetorial que ele criou, através do nosso PDF, do nosso link original, e vai responder nossos dados. Então, podemos trabalhar com elas, beleza? Vou instalar Junior, Cheerion e PDF Pass. npm install Cheerion e PDF Pass. Enquanto ele vai instalando, bora ver como eles funcionam. Bem simples, não tem muita regra não. Então, basicamente,
a gente vai poder utilizar o Shield Web Base Loader para poder basicamente buscar alguma informação do nosso documento que esteja disponível online, e também lá do nosso PDF Loader, também vai vir do LangChain, né? E para utilizar eles é bem simples, ó. No caso de buscar uma informação que está vindo da web, a gente vai utilizar o Shield Web Base Loader, passou a URL e eu carrego a informação do documento, beleza. Já se tiver vindo de um arquivo PDF, a gente vai instanciar o PDF Loader, vou dizer o caminho pro PDF, que é por isso que eu já criei esse PDF aqui, ó, já deixei ele aqui criado, né, porque a gente utiliza ele como base, e eu peço para carregar os documentos. Depois que os documentos foram carregados, basicamente a gente vai precisar de um outro elemento para fazer o embedding, que é basicamente converter ele com um vetor numérico, né, que aqui vai ficar bem mais fácil para a nossa ferramenta de LLM conseguir estar buscando nossos dados em si, sem pesar também tanto. Então, a gente vai poder utilizar, por exemplo, o FastStore, que ele vai fazer esse processo junto com o embed do OpenAI. Por isso que eu tinha falado, ó, se lembram? Que a gente também tem que estar de olho qual o modelo de embedding que a gente vai utilizar. Então, se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai ver que tem um modelo de embedding lá do OpenAI, que ele vai ter alguns custos também pra gente. Então, ó, basicamente cada 1 milhão de token do texto que ele está pegando para converter para um vetor numérico vai custar isso aqui pra gente. Eles não tem noção desse valor também. Ele vai precisar fazer sempre? Não. A gente vai ver que a gente tem como salvar esses dados aqui de uma forma que ele não precisa fazer essa conversão todas as vezes, beleza? Então, vou instalar também aqui, né, as duas. npm install LangChain Community e o FastNode, não é isso? Bora dar uma olhada. Community, LangChain e o FastNode, beleza. Botei ela já para estar instalando, e depois que ele já tiver sido instalada, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a segunda etapa. A gente já viu como carrega os documentos, né? Então tá até aqui um exemplo de carregar o documento como PDF. Depois que a gente vai ter que fazer, criar os chains. Para criar os chains, a gente vai utilizar essa biblioteca do Recursive Character Splitter, ou seja, cortar nosso texto de forma recursiva, que ele vem lá do pacote do LangChain, onde eu quero que basicamente cada pacote desse tenha até 1000 caracteres, do qual os 200 últimos caracteres sejam um offset, né, ou um overlap, dá no mesmo, do chains anterior. Então ele vai pegar os 200 caracteres anteriores do último chains, também deixando isso para fazer aqui aquela questão de conectar um com o outro, para ele não perder o contexto. Depois eu passo o documento que eu quero que ele quebre em si, e agora vem a questão de transformar, ó, o nosso modelo nosso texto em um elemento de uma base de dados vetorial, ou seja, uma base de dados numérica. É como se fosse um banco de dados mesmo, só que em vez de guardar os textos diretamente, a gente vai guardar os textos de forma numérica, para facilitar a leitura dele. Então passo nossas chunks e qual é o embedding que vai ser utilizado lá pelo FastMode, que eu estou utilizando o modelo lá do ChatGPT, beleza? Então a gente chama esse OpenAI Embeddings, passando a nossa chave e qual modelo eu quero que ele utilize. Passei, beleza, ele vai criar aqui, ó, um vetor com nossos dados. Aí vai a dica, ó. Se eu não quero que ele faça esse embedding todas as vezes, eu posso até salvar esse modelo. Eu posso botar aqui um ponto save e pronto. Ele não vai precisar toda vez estar fazendo toda vez esse cálculo de novo para converter nossos elementos, reduzindo um pouco nossos custos, né? E beleza, depois que a gente fez isso, as próximas etapas serão o quê? Basicamente, pegar o nosso retriever, ou seja, do nosso vetor a gente vai receber o elemento que vai conseguir buscar os dados que a gente tem lá no nosso vetor, através do nosso retriever, e vai criar aqui a conexão do nosso prompt com o nosso retriever. Então combino nosso LLM com o template, depois eu faço o retriever com o nosso template já conectado. Agora sim eu vou poder responder ele normalmente. Mandei as informações e ele já vai coletar nossos dados. Basicamente, porque a gente não tá deixando nada errado, vou fazer o seguinte, vou copiar esse texto aqui rapidinho. Já instalei tudo, né? Beleza. Opa, tô algum comando aqui. Ah tá, meu .env ele não tá batendo com a versão do outro elemento, então vou estar utilizando o .env mais antigo, ó. Questão de compatibilidade. .env
for a versão 16.4.5 para ele ficar compatível com a biblioteca, com a LangChain Community, senão eles dão um erro lá de incompatibilidade. Atualizei, bora instalar ele de novo. Enquanto isso, deixa eu copiar aqui o código. Passei, joguei para cá. Então vou utilizar essas duas bibliotecas aqui, depois jogo lá para cima. Vou chamar ela aqui de ask from URL. Beleza. Vou tirar esses textos aqui que a gente não precisa. Esses caracteres invisíveis também, ó. Vai a dica, quando você copiar alguma coisa lá do PowerPoint, é muito comum ele mandar alguns caracteres invisíveis. Seleciona o caractere invisível, dá um ponto com H. Eu digo que esse caractere invisível que a gente está vendo aqui, eu quero que seja substituído um pouquinho, pelo espaço. Botei, pronto, já foi, beleza. Então, ó, vou deixar isso aqui comentado do PDF, que a gente não vai utilizar ele agora. Em vez de a nossa URL aqui está fixa, eu vou pedir para que ele venha do nosso texto. Então vou ter aqui nosso question e não vou ter o contexto, vou ter a URL. Então tá lá a nossa pergunta e tá lá nossa informação. Aí já vai também uma... não, pode deixar assim, question e nossa URL. Então vamos exportar lá do Shareware Base Loader. Basicamente já estão vendo nossa URL. Carreguei os documentos. Depois que eu tiver já carregado os documentos, a próxima etapa é criar os chains e fazer os embeddings. Então vou jogar ele aqui para baixo. Novamente, deixa eu tirar esses caracteres invisíveis. Ok, então criamos lá o chains. Faltou só importar essa parte aqui de cima, né? Beleza. Então, fizemos lá a ideia do chains, ou seja, quebrar ele basicamente em fragmentos, dizendo que eu quero que ele aproveite os 200 últimos caracteres do chains anterior. Quebrando os elementos. Estou recuperando a minha API Key, tá com esse nome mesmo, OpenAI Key, perfeito. Eu quero que ele utilize esse modelo. Se não quisesse utilizar esse modelo, só trocar o modelo em si, específico. E depois eu peço para ele criar o nosso vetor numérico, ou seja, nossa base de dados numérica através do nosso embedding. Fez isso. Se eu quisesse salvar, eu poderia até salvar em um diretório específico. Posso até passar aqui uma informação extra, save, e eu digo qual é o nome do diretório que eu quero que ele salve, né? Save vector sort. Vou passar ele aqui como falso. Se por acaso eu passar algum valor que não seja falso, vai ser o diretório da pasta. Então, se save vector sort, basicamente o save vector sort também vai ser vai ser o diretório onde eu quero que ele salve. Beleza. Aí ele não precisaria da próxima vez fazer tudo isso. A gente tem como recuperar desse diretório aqui já a nossa base de dados com embedding. Ele não tem que mandar de novo lá para o OpenAI, fazer os cálculos, conversão e tudo mais. Beleza. Depois de a gente já ter feito o chains, fazendo o embedding e tudo mais, a gente recupera o nosso retriever, o nosso RAG, né? Deixa eu tirar esses caracteres aqui também. Beleza. Então lá do Vector Story vai recuperar o retriever do nosso RAG, ou seja, a ferramenta que vai ser capaz de buscar as informações em si. Tá lá o texto que eu quero que ele mande. Esse context aqui tem que ser justamente essa palavra context, beleza? Tem que ser fixa. Por quê? Porque a gente não vai passar essa informação em nenhum momento. O próprio LangChain sabe que tem que passar as informações onde ele procurar por context. Então, bota sempre essa palavrinha context. O input, acho que a gente pode até deixar assim mesmo, depois a gente escolhe o campo input, que vai ser o nosso question lá de cima. Ou, se eu botar já aqui question, beleza, pronto, para facilitar a nossa vida. Já estava aqui, né, input question, ou posso passar lá question, tanto faz. Mas o context não altere, beleza? O context deixa lá, de fato, como você quer deixar mesmo o termo context, ponto. Beleza, aí aqui ele consegue juntar o nosso retriever com, basicamente,
nosso prompt de informação. Então juntou a LLM com o prompt, depois passou os dados combinados lá no nosso prompt LLM com o nosso retriever, que ele vai injetar os nossos contextos justamente onde ele achar os contextos. Depois eu lanço lá a nossa pergunta, que ele vai vir lá do parâmetro question que a gente definiu. Aí eu vou passar o nosso question aqui, peguei a resposta e vou lá respondo. Vou lá dar um return response. Aí aqui ó, não é mais o response.content, é o response.insert, beleza? Ao utilizar o retrieve a gente não utiliza mais o content, beleza? Senão ele dá erro, é o answer, que é a nossa resposta. Beleza, mandei a pergunta. Podia ter outros campos aqui, né? Então eu poderia estar recebendo lá o question, poder passar tudo como question também se quisesse uma vez só, mas o context não, deixa lá como context. Mandei, respondi, vou exportar isso aqui, ask from URL. Já aproveitando logo de cara, vou também fazer o seguinte, ó. Vou criar a versão de PDF. Então essa aqui foi a versão do URL. E vou ter uma outra versão aqui, ó, que é o ask from PDF. Beleza. Só que em vez de estar buscando aqui o URL, né, ele vai buscar pelo file path. Tira isso aqui tudinho. Isso comenta. Tá lá nossa informação para ele buscar a nossa resposta, nosso contexto, né, lá do file path. Tirar ele daqui, porque ele vai vir lá do nosso parâmetro. E eu passo ele também por aqui, para a gente exportar, poder utilizar ele. Ok, passamos. Agora vou jogar isso aqui tudo lá para só ficar organizado. Bora testar, né? Para ver se está tudo ok. Então importei tudo que estava precisando. Fizemos lá o chunks, fizemos lá a questão das conversões do embeddings e bora ver se está funcional. Então vou chamar aqui o ask from URL e o ask from PDF. Beleza. Então já fizemos a pergunta básica. Ele não soube responder quem era Carlos W. Gama. Fizemos através do prompt, quando a gente estava passando contexto, então podia ser ask from context, na verdade, né? A gente passou o contexto diretamente. Bora gerar uma nova resposta aqui, que ela vai ser quem? O ask from URL, onde a gente vai passar de fato a question. E aqui eu vou passar até com a URL. Eu quero que ele busque os dados de carloswgama.com.br. Beleza. Ele vai gerar a resposta e bora ver se ele vai conseguir responder. Bora botar para rodar. Ver se a gente não esqueceu de nada, né? Node main.js. Bora aguardar um pouquinho. Então qual a ideia daqui? Que ele vai basicamente chegar aqui, ó. Já deu um new open embedding. Eu acho que não importei a biblioteca, né? Bora dar uma olhada. Open embedding AI. Eu não importei a biblioteca, não importei. Bora importar ela. Pronto. Agora sim. Esse nome mesmo? Esse não. Beleza. Importei ela agora. Beleza. Deixa eu limpar. E bora rodar ela de novo. Então qual é a ideia aqui? É basicamente que a gente vai pegar essa URL que a gente passou por aqui. Ué. Não chamei esse create staff também não? Então eu acho que eu esqueci de passar tudo. Pera aí. Stuff document. Foi na parte dele também não. Bora importar os elementos que eu não passei anteriormente. Eu esqueci de dizer naqueles vêm no exemplo, né? Por isso. Create. Cadê? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui de onde é que ele tá vindo. LangChain. Qual é o pacote ao qual ele pertence? Tem até aqui a documentação embaixo. Deixa eu ver se a gente acha que qual pacote que ele vem. LangChain, base templates, mais. Ele não diz aqui qual
documento. Eu tenho quase certeza que ele vem do core, mas bora ver aqui. Ele vem lá do core. Combine documents e tudo mais. Bora ver se ele vem daqui. Ou melhor, já vai ter a dica, né? Eu já tenho a estrutura já por conta dele aqui. Bora já dar uma olhada nela diretamente. Então, deixa eu ver aqui. OpenAI. Pronto. Combine documents. Esses dois aqui que eu quero. Beleza. Que eu inclusive vou mostrar pra vocês esses documentos também. Beleza? Podem ficar tranquilos. Tá lá. Tá. Acho que tá tudo lá. Bora ver. Bora ver se agora vai. Ou se ficou faltando mais algum arquivo. Beleza. Agora ele já respondeu. O que aconteceu aqui, ó? Quando eu pedi para ele responder baseado nessa URL aqui, ele pegou a nossa URL, onde ele vai buscar os dados disponíveis aqui e vai gerar um documento, onde vai vir os dados de texto recuperados lá. Esses dados textuais, basicamente foram quebrados lá no nosso Chunks. Depois que ele criou o Chunks, ele criou o nosso vetor numérico, né? Através de um embeddings. Não pedi para ele salvar base de dados nenhum ainda. E depois ele passou lá no nosso context. E agora já disse, ó, Carlos Gama 1, programador, game design e professor de Maceió AL. Como ele conseguiu essa informação? Bora acessar aqui o site. E aqui no site, basicamente, eu já tenho lá quem? Toda essa informação aqui, ó, sobre o meu perfil. Beleza, então ele buscou essa informação do meu perfil e criou lá uma resposta curtinha, né, dizendo sobre a pessoa em si, quem sou eu. Então ele já trabalhou toda essa lógica aqui. E se a gente reparar o texto que está aqui, é um programador, game design, professor de Maceió AL, não um texto que basicamente está aqui de uma forma explícita, né? Então ele analisou todas as informações que estavam aqui nessa nossa página, porque aí sim ele conseguiu chegar a uma conclusão de onde ele ia tirar essa nossa resposta, beleza? Então ele leu, interpretou e gerou o conteúdo. Já o outro conteúdo que podia fazer do nosso RAG seria não buscar de um URL, mas sim de um documento, né? Então from PDF. E aqui eu vou dizer o que? Que eu quero que ele pegue de onde? Quero que ele pegue desse arquivo aqui, ó, doc.pdf. Mandei e bora pedir para ele gerar a nossa resposta. O código é quase a mesma coisa, só modificou e ele está buscando os documentos sendo carregados. Em vez de buscar informação diretamente do site, ele buscou lá do PDF, depois ele carregou e fez toda aquela mesma etapa. E aqui ele já botou o texto, ó. Carlos Gama é um programador de jogos, inteligência artificial, também atua, tal. Que, cadê? É a informação que ele se baseou nesse documento aqui. Então tem esse documento com a informação, podia ter várias pessoas, podia ter várias informações, o que fosse, e ele conseguiu responder com base naquele nosso documento. Então isso que é o RAG, é quando a gente pega informação extra e fornece para a LLM para ele saber como responder a algum conteúdo. Seja por um arquivo que está em PDF, seja um arquivo que está na tua base de dados que coletou jogando contexto, seja um arquivo que está na web, ou de outros formatos em si. O LangChain tem suporte para outros estilos além desses aqui, mas acredito que esses aqui já vão dar um grande suporte para vocês, beleza? Então essa aqui é a visão geral do que é o RAG e como a gente faz para trabalhar lá com o LangChain, beleza? Para facilitar ainda para a vida de vocês, eu também, ó, disponibilizei esse repositório aqui, onde basicamente ele já vai vir com o código previamente pronto de tudo isso que eu fiz, beleza? Até com alguns recursos a mais. Então se eu abrir aqui, que eu já deixei ele já fácil, vou fechar o anterior para abrir esse aqui. Já tem aqui, ó, esse example.js, basicamente é quem? São os exemplos que a gente estava criando aqui, basicamente os ESC e tudo mais. Esse OpenAI dentro da pasta SRC, deixa eu até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Tá todo aqueles códigos que a gente criou aqui do quem? Do ESC. Ainda botei com alguns tratamentos mais, né? Botei lá um try-catch, caso de tudo mais, então uma questão de segurança. O ESC from templates. Então se você quiser, você pode até pegar esse conteúdo aqui, que tá lá no GitHub no caso, né? E baixar e adaptar como você quiser. Então o Save Embeds, ó, eu criei também com
basicamente, se eu quero só salvar essa minha informação, o cliente cadastrou algum dado, eu quero salvar ela. Beleza. Então eu posso salvar a informação aqui, cursiva embed, salve a informação que está vindo dessa URL, ou salve a informação que está vindo por exemplo desse PDF. Passei as informações que eu quero que ele salve, ele vai salvar aqueles nossos dados, e a partir de agora, quando for estar consultando a informação, se eu quiser eu não preciso mais buscar a fonte diretamente. Eu posso pedir para ele responder através desse embedding, onde ele vai fazer o que? Ele vai carregar onde está salva aquela nossa base de dados, e a partir daí ele vai gerar uma resposta com base naquele nosso conteúdo. Exemplo, bora rodar aqui, né, o código. Digamos que eu passei uma fonte específica que eu quero que ele salve para utilizar como resposta. Beleza. Vou botar um console log finalizado aqui. Node src examples example. Mandei. Ele vai pegar essa fonte daqui. Na verdade não precisa nem desse outro aqui, né? Não tem esse PDF, então ele só vai pegar a nossa URL. Não tem nenhum PDF, eu quero que ele salve ela como, sei lá, URL CWG. Beleza. Então quando eu botar isso aqui para rodar, o que vai acontecer? Ele, nessa biblioteca que eu já criei e deixei disponível para vocês, vai criar dentro desse RAGD aqui quem? Esse URL CWG com quem? Com esse fez index, com basicamente o nosso vetor textual. Então já está aqui o texto que ele coletou, e esse fez index é basicamente o que? É a nossa base de dados numérica que ele gerou para a gente, beleza? Agora, quando eu quiser que ele responda com base nesse vetor aqui, eu posso chamar o ask from embeddings, onde eu vou passar o texto que eu quero que ele responda e eu digo qual é a fonte, ou seja, qual é esse diretório que ele criou aqui, né, com as bases de informações. Então, quando eu rodar de novo, deixa eu botar aqui ele exibir a resposta, ele vai conseguir responder justamente com base nessa nossa base de dados aqui que está salvo nesse URL CWG. Então já disse lá, tal, já gerou a nossa resposta. Bacana, né? Caso você for utilizar essa nossa básica, vocês vão ter que fazer só. Vocês vão ter que copiar esse imp.example e substituir com as suas informações, beleza? Então vai ter lá o OpenAI, o OpenAI Modules e o OpenAI Embeddings que você quer estar utilizando. Colocou, preencheu lá com suas informações, pronto. Já vai conseguir gerar a resposta necessária. Além disso, no próprio GitHub, eu já deixei toda uma documentação para ajudar vocês também a estar se guiando. Eu vou até aproveitar e botar esse PDF também lá na nossa base de dados. Então se eu abrir ela aqui, tá lá o passo a passo de tudo que vocês têm que fazer. Então também deixei toda a explicação por lá de como ajustar em si, para facilitar a vida de vocês, né? Exemplo de como rodar cada um dos conteúdos já tá bem mastigadinho, fácil para estar utilizando no dia a dia, beleza? Outra coisa, eu também já criei ele lá como um pacote, beleza? Então se você já tá com o seu próprio projeto em JavaScript e quer rodar, você não precisa nem baixar os dados em si, só quer utilizar, não quer modificar, né? É só entrar dentro do seu projeto, dar o comando npm install Carlos W Gama CWG OpenAI. E você já vai ter o suporte a todas as funcionalidades aqui dentro do projeto. Bora fazer o teste, né? Criei ele aqui. Bota aula exemplo. Bora criar um novo projeto do zero para demonstrar. Vou criar aqui um npm init inicialmente, né? npm init -y. Criei lá o projeto. Vou já instalar, ó, aquela nossa biblioteca do Carlos W Gama OpenAI. Agora eu posso já criar aqui meu arquivo main.js e aqui eu já vou poder criar todas as minhas lojas como eu quero que aquele nosso script funcione, beleza? Vai ser só o que? Só basicamente chamar. Deixa eu dar o zoom, né? Sempre esqueço. O nosso require com os caminhos, que é o nome do nosso pacote. O nome do nosso pacote é como CWG LLM OpenAI. Então depois que ele terminar de instalar, vocês já vão ter aqui, opa, deixa esse aqui mesmo, só tiro esse início, né? Dentro desse pacote CWG LLM, vocês já vão ter o ask from template,
templater, o ask from URL, o ask from PDF. Então vocês já vão ter todos esses quando que eu estar utilizando diretamente, beleza? Além disso, eu também já deixei até aqui embaixo, ó, um exemplo de como você poderia implementar uma API básica. Então eu já deixei aqui o seguinte, ó, digamos que eu queira rodar isso aqui com o Express. Instalava o Express, né, criava a tua API, e toda vez quando você quisesse responder alguma coisa, basicamente, você ia fazer o seguinte, você ia recuperar a pergunta que o usuário mandou, né, chega lá, tem pergunta? Beleza, a pergunta existe, não vai dar erro nenhum, né? Aí o que a gente faria? Chamava o nosso ask, né? Chamava o ask com a pergunta que a pessoa mandou e respondia ela já no formato JSON para o teu aplicativo mobile, ou tua aplicação front-end, ou o que for. Ah, quero responder baseado no contexto, mesma lógica. Criei lá minha API, que ela vai ter uma rota específica, busquei a informação, chamo lá o ask from prompt, não é nem template, né? From prompt, peguei a resposta e mando lá com a informação. Então já está também aqui um exemplo de como a gente faz para utilizar ela naturalmente, beleza? Posso utilizar ela direta, essa lógica aqui, essa biblioteca, tudo direto no meu front-end? Não é uma boa prática, beleza? É melhor você jogar no back-end. Por quê? Por causa da tua chave, né? Porque para isso aqui funcionar, se eu botar logo de cara para rodar, ele não vai rodar, beleza? Se a gente chegar aqui e voltar para rodar, sei lá, vou fazer aqui a nossa função principal, né? Async function main com se resposta await ask quem é Carlos W. Gama, e eu pedi para ele exibir a informação. A gente vai ver que ele vai dar erro. Ele vai dar erro por quê? Porque a gente ainda não passou a nossa chave de conexão da API. É lógico que eu não deixei a minha chave de API direto na biblioteca. Você tem que botar a sua própria, beleza? Então qual é a ideia aqui? A ideia é que basicamente você coloca tua API, tua chave, tua conexão e tudo mais, beleza? Então nesse nosso caso, eu pensei até que ia dar uma mensagem de erro nem nada, né? Então nesse nosso caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que também criar um arquivo .env, beleza? Criar um arquivo .env onde tem que ter exatamente, ó, de acordo com a nossa documentação aqui, essas variáveis de ambiente aqui, beleza? Para não confundir com as variáveis do seu próprio projeto. Aí você vai passar qual é o modelo que você quer estar lidando. GPT, não vou nem utilizar o 4, vou utilizar o 5, que ele é mais barato. O embedding, tanto faz qualquer um desses, pode ser o ADA, pode ser... Não tem essa chave para mim não, né? Essas aspas no caso. E a tua API key. Deixa eu pegar do nosso projeto que a gente criou aqui anteriormente. Cadê? Pronto. Pegar minha API key aqui e jogar ela pra cá. Beleza, ele vai precisar dessas informações aqui para ele saber como ele tem que estar respondendo e interagindo com o nosso sistema. Beleza. Bora rodar aqui o código. Ah tá, outra coisa, eu não botei porque ele ia rodar aqui embaixo, né? Também teve isso. Por isso que ele não deu nenhuma mensagem de erro nem nada. Também, tudo mais. Agora sim, botei para rodar. Ele vai conseguir responder desde que a gente tenha passado as nossas variáveis, nossas chaves, nossos elementos e tudo mais. Se eu não passei, não tivesse aqui nos nossos conteúdos, ele não ia conseguir responder nada. Então ele já respondeu aqui, ó, com o ask. Se não existisse essas variáveis de ambiente, quando ele fosse rodar, ele ia dar erro porque ele ia necessitar da chave, né? Que a gente não passou ela por aqui, beleza? Então tá nosso código aqui em JavaScript. Também disponibilizei aqui para vocês, para quem for fazer algum back-end utilizando Python ou Django, um Flask, um Fast API ou o que for, tem a mesma biblioteca aqui feita em Python. É exatamente a mesma, só adaptei para a linguagem de Python. Também utilizando o LangChain, já que tem suporte com as duas. E já estou até com ela aqui do lado para a gente visualizar. Ela rodando. É a mesma coisa. Então tem aqui nosso código lá com a pergunta que eu posso fazer e já coleta a nossa resposta. Então tem lá
o ask from prompt, o saved, ask from URL, ask from PDF, ask from embedding, tá tudo lá. Se eu chegar aqui e botar ele para rodar, opa, já conectou, beleza, vou botar aqui Python, main, mandei, a ideia é que ele vá lá se comunicar e já a nossa resposta. Bora aguardar ele se comunicar com o servidor. Aguarda um pouquinho a conexão. Beleza, ele já gerou ó, a resposta. Fiz um ask de uma pergunta bem específica, né? Por isso que ele não sabe responder, que nem no final do outro JavaScript vai ser a mesma coisa aqui. Mas se eu já passasse aqui algum contexto, ele ia conseguir responder em cima do contexto. Se eu quisesse responder em cima de um URL, em cima de um PDF, ou o que for, ele vai conseguir estar se comunicando. E dentro da pasta src, nem dentro da pasta src, dentro do arquivo cwg llm openai, tá lá os códigos que vocês queiram pegar e também e adaptar, beleza? Então tem nossa função ESC, que é a mesma coisa, ó, invoke, content e tudo mais. O chat point from template, então é a mesma coisa, só muda para a sintaxe do próprio TypeScript, né? O base load, o receive, text split é a mesma lógica do código, só mudou a sintaxe, beleza? Podem também pegar o código e adaptar. Ambos estão no GitHub, então posso chegar aqui, né? Botar esse aqui é do JavaScript, esse aqui seria o do Python. Tirar um pouquinho do zoom, dizendo passo a passo como faz a instalação também, ó. Opa, só vou atualizar essa documentação aqui porque ela está ainda do Python, né? Não é essa a documentação em si, mas eu vou atualizar a documentação já para vocês terem o suporte em si, que seria o comando pip install, que é esse aqui, ó, pip install requirement. Só vou tirar essa parte aqui de cima porque não tem um pacote npm, é só baixar o projeto, instalar as dependências e utilizar, beleza? Então espero que esse material aqui seja útil para vocês, que basicamente permita que vocês tenham uma produção um pouco melhor, né? E peguem ele e adaptem para cada um do cenário de vocês, beleza? Qualquer coisa também estou à disposição para tirar as dúvidas. Valeu pessoal, até mais!